Nós vamos conversar com a Marta sobre o Festival de Vesak. Você vai entender, né, o que significa, como celebrar, quando acontece. Mas antes disso, também vou deixar aqui o WhatsApp da Astral TV, porque sempre que a Marta vem, ela traz o Oráculo dos Dragões, que é ótimo para aconselhamento. Então você que está vivendo alguma fase da vida, que você não está sabendo muito bem como lidar em relação a algo, é o momento. Só que você tem que mandar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. O número é o 11 96271 0106. Manda o nome completo, a data de nascimento, uma pergunta ou um tema que você esteja precisando de conselho. E aproveita e me diga de onde você está assistindo o programa, que a gente quer saber a região, se está vendo pela TV aberta, site, aplicativo, Instagram. Conta pra gente, tá? Vamos falar de Vesak. Bom dia, Marta. Tudo bem? Como estamos? Melhor agora. Bem na emenda do feriado, né? Mas tá tão bom, né? Tão gostoso, né? E a cidade está maravilhosa. Gente, estávamos falando isso nos bastidores, viu? Super tranquilo para você se deslocar, né? Nossa, muito bom. Chegamos rápido hoje. Sim, graças a Deus. Espero que essa sexta também esteja maravilhosa. É isso aí. Hoje no cobertor, mas tá. Pois é. Tudo bem. Uma delícia. Para quem tá no cobertor, aproveite. E é isso aí. E é engraçado esse ano, não sei porque o Vesak é um festival que, como é um festival mais do budismo, né, das pessoas que elas comemoram, mas ela fica bem entre a Páscoa e Corpus Christi. Então fica três grandes festivais que trazem duas personalidades, né, muito fortes, né, que na Páscoa é a ressurreição de Cristo, e no Vesak seria a ressurreição ou a ascensão de Buda. Ele fala sempre no aspecto da lua de touro em escorpião. Então, a lua está em escorpião, sol em touro. E aí sempre quando a lua está em escorpião e sol em touro é o dia do Vesak. A lua cheia. Lua cheia, isso, lua cheia. Desculpa. Por quê? Porque é um período de muita transformação. Então, também entre nesses períodos, né, que a gente tem desse lado mais cristão, tem esse lado onde as pessoas que são mais budistas, elas também comemoram. Então, faz uma conexão e uma ponte bem interessante, né, entre essa frequência. E nos estudos da Fraternidade Branca, principalmente do professor Joshua David Joshua Stone e da Summit Lighthouse, eles comemoram como uma data muito importante, trazendo uma data onde todos os mestres, todas as pessoas que ascenderam já no planeta, eles se reúnem lá no monte no Nepal. Então, reúnem em alma, tá, gente? Espiritualmente. Espiritualmente. Não tem ônibus para ir para lá. Pois é. E aí, se você também sente que é um momento, né, de estar em conexão com essas energias, é um momento que também você energeticamente se põe ali para receber esses fluxos dessa energia dessa lua cheia em touro escorpião, né? E aí trazer toda essa transmutação na sua vida, é muito legal. Então, muitas pessoas, elas estão nesse dia fazendo rituais, fazendo conexão, e esse ano vai cair do dia 11 para o dia 12. Então, depois do Dia das Mães, aí é o Festival de Vesak. Então você vê que tem uma conexão muito interessante nesse ano com o Sagrado Feminino, né? Porque vai ser bem no Dia das Mães, nesse dia que a gente vai estar trazendo essa energia mais de maternagem, de cura, para também trazer essa energia de evolução e de crescimento. Então eu falei assim, olha, esse ano tem uma energia bem interessante para curar questões com a nossa mãe, quem não tem? Sim. Né? Curar questões com o feminino
Lembrando que o masculino também tem feminino, o feminino também tem masculino. Então, às vezes, né, mulheres curando o seu feminino, ou homens que precisam curar coisas com o feminino. Até a própria relação com a maternidade, né? Isso, que às vezes a maternidade. As mulheres se cobram tanto, né? Também de exercer isso, né? Ou como exercer, ou não se sente, né? Boa bastante. Isso, trazer limpar, né, suas questões com maternidade. Ou mulheres que também queiram ter filhos. Também. Né? Então vai ser uma lua cheia bem interessante para esse trabalho, que ainda mais é touro, né? Aquela coisa de mãe terra, de unidade, cuidar. Então é um dia bem interessante nesse aspecto, né? E é um festival que você não precisa necessariamente estar lá. Claro que as pessoas elas se reúnem. Elas fazem, não sei se vocês já viram, mas tem umas lanterninhas assim, no formato de florzinha, e eles colocam nos rios, né? Então o rio fica todo iluminadinho, assim, como se fosse um caminho. E aqui a gente pode fazer esse trabalho de acender, né, as velas para o nosso Buda interior, para nossa sabedoria, para a gente ficar um pouquinho mais sábio, né? Quem tiver uma imagenzinha de Buda, né? Ó, a gente até colocou aqui uma na mesinha, né? Quem tiver também pode pôr no altar, então, e acender uma velinha, né, Marta? Sim, e aí a gente fala sempre da água de Vesak. Então, a água de Vesak, você põe um cristal, pode ser um cristal branco mesmo, quartzo branco, um pirizinho e deixar ele na lua. Porque essa água, dependendo do que você intencionar, vai ser uma água para curar aquilo que você intencionar. Então você deixa ali, né, na noite do dia 11 para o dia 12, e com a energia da lua que vai estar energizando esse cristal e essa água. Aí essa água você usa o ano inteiro como sua água de Vesak, que é uma água de sabedoria, uma água de limpeza, de cura, que você pode depois pôr numa garrafa maior e ir usando o ano inteiro. Utilizando em banhos, né? Isso, fazendo em essência. Então, às vezes dá até para usar uma água potável, dá para até cozinhar. Então, às vezes a família está brigando muito, né? A gente está falando de energia materna, cozinhar lá um bolo gostoso para todo mundo, né? Fazer as alquimias. Então, é um dia muito importante, principalmente para que eu vejo desse momento de cura das feridas, né, maternas, familiares. Então, já trazendo todo esse trabalho da energia do Dia das Mães, né? Então, vai conectar uma força bem grande. E aí retira a água antes de amanhecer? Isso, melhor só a energia da lua. Só a energia da lua, né? Isso, antes das 4. Programa o despertador, né? Acorda lá pra... Você tira a água e daí você volta pra cama. Isso, volta pra cama, mas é só energia lunar, não energia solar. E aí, nessa noite você pode pedir para estar lá junto com os mestres, né? À noite, né, você também ir para lá e receber a informação, receber as bênçãos, para falar assim, bom, então agora vamos trabalhar para ser um pouquinho melhor aqui, né? E realmente com o nosso próximo, mais próximo, né? Que é a nossa família, né? Que é um desafio bem grande, né? Normalmente. Verdade. Família tem karmas, né, envolvidos também, né? Aprendizados, não tem jeito. Então, gente, anota aí, Festival de Vesak, entre 11 e 12 de maio, o Sol estando em Touro e a Lua cheia em Escorpião. Muita coisa legal dá para você fazer nesse dia. Marta vai fazer alguma atividade? Eu vou fazer uma live no Instagram mesmo, para que as pessoas acompanhem. Então a gente vai fazer... A gente usa a meditação da rede do Stargate, que é uma estrutura energética que ajuda, facilita a criação de campos de energia. E aí as pessoas conseguem sentir um pouco mais as frequências e principalmente as dimensões. Então aí você tem um trabalho ali, ajustando as suas frequências, para você também estar junto ali na frequência com os mestres em direcionamento lá para o Nepal e para essas forças. E aí também tem todo um trabalho de transformação para que a gente também vá purificando, né, tirando as interferências para conseguir achar um caminho, né, uma direção. Somente nesse momento, né, que a gente fica meio confuso, a Terra está meio confusa, então você fala, meu Deus, para onde eu vou, né? Então ali, quando você está junto com muitos mestres ascensos, às vezes pode ser que você consiga
encontrar ou perceber uma direção também, né, nesse processo. E aí a gente vai trabalhar nesse sentido. Então siga no Instagram, tá? Hathor_Spaco, tá aparecendo aí na tela, tá? Hathor, que é o nome da deusa egípcia, _Spaco, tá? Siga para acompanhar aí então essa meditação, né? E tudo que tem lá nas redes da Marta, tem cortes, tem muito conteúdo legal. Ótimo, então vamos aproveitar, né? Vesak, momento de poder, né? Sim, muito forte. E aquilo que a gente fala, né? De trazer uma lua cheia ali de resolução. Então, assim, você quer encerrar uma situação que está ali te incomodando, está num padrão repetitivo ou num padrão de sabotagem. Lua cheia em Escorpião é o melhor tempo para cortar tudo, né? Então, a gente usa esse momento para cortar e para realmente fazer essa transformação. E para onde você quer ir, o que você quer fazer. Porque o problema não é só cortar, né? Cortar a gente corta, só que depois para onde a gente vai. O que pôr no lugar, né? O que você vai trazer e transformar. Então, aí, quando a gente tem esse apoio e essa ajuda, né, desses seres, né, principalmente de uma consciência búdica, ajuda você a enxergar de um outro patamar, né? Porque na teoria lá dos corpos, nosso corpo búdico é o que está mais próximo do corpo da fonte, que é o átmico. Então, eu vou estar lá mais olhando o meu problema aqui dessa dimensão, olhando para cá para falar, olha só, estou fazendo isso aqui, mas isso está fazendo eu rodar. Talvez, né, ir para a direita, ir para a esquerda. Então, a gente consegue ter uma visão mais ampla de alguma coisa que para você hoje ele é gigantesco. Aí quando você olha mais amplo, ele fica menorzinho e você consegue resolver com mais facilidade. Então esse é o momento que é o Vesak, né? Porque você sobe ali para os seus corpos mais sutis para falar assim, peraí, deixa eu olhar o que eu estou fazendo no meu corpo físico, né? Com mais consciência, para entender para onde eu estou indo e o que eu quero fazer com tudo isso, né? O que eu estou... o que as minhas atitudes estão criando para que vai chegar numa solução ou não, né? Ou está chegando sempre num padrão repetitivo. Então isso ajuda a gente principalmente a cortar esses momentos. E aí que eu falei, nessas águas de Vesak, de você usar o ano inteiro para você também trabalhar o ano inteiro para falar, peraí, eu estou fazendo de novo daquele jeito, escolhendo de novo da mesma maneira. Então, será que eu não tenho um outro jeito de resolver isso? Será que eu não tenho uma outra forma de olhar para isso? Então, quando a gente usa a energia da água, como se a gente trouxesse essa frequência para o nosso ano, para que durante o ano a gente também comece a tomar outras atitudes, porque a mesma coisa só vai gerar o mesmo resultado. Então, também, para que a gente... a frequência da energia ajuda a gente a sair do padrão, né? Porque às vezes... só um dia, depois fala, eu tenho um dia e depois acabou. Então, a energia da água é exatamente para você se manter dentro da frequência o ano inteiro. Aí depois, o ano seguinte, aí é outra lição, outro aprendizado. Boa. E aí você troca a água. Então, por isso que essa água, ela ajuda você a manter em qual é a sua intenção para aquela água, né? Então, assim, eu quero a minha intenção de parar de fumar, sei lá. E aí, o que você faz sempre que faz você fumar? Então, você começar a prestar atenção nos seus comportamentos e nas formas de decisão que você tem, que faz você chegar na mesma coisa. E aí, quando você bebe a água, quando você, sei lá, cozinha com a água, faz um banho com a água, ajuda você a falar, e qual outro tipo de solução que eu posso ter? Será que eu vou, em vez de fumar, eu vou colocar ali, vou procurar uma ajuda, vou procurar um médico? Então, né, esse ano da gente tomar atitudes diferentes mesmo, né? Porque é um ano que exige isso da gente também, né? Perfeito. Então vamos aí entrar em conexão com essa sabedoria, né? E pedir para a espiritualidade nos trazer essas bênçãos, né? E essa nova consciência também. Agora, gente, estamos com o Oráculo dos Dragões aqui, que a Marta sempre traz. Cada carta tem um dragão que tem um conselho para cada um de vocês e para o momento que você está vivendo. Quer aproveitar e tirar aqui, né, uma orientação especial? Manda no WhatsApp 11 96271 0106. Me diga de onde você está acompanhando o programa, qual região, se está vendo pelo aplicativo,
Site, Instagram, televisão? Conta pra gente. Antes da gente atender a primeira pessoa, vamos tirar uma cartinha para o final de semana pro pessoal? Eu tava acabando de puxar. Ah, perfeito. Então é o momento. É um sucesso, olha só. Eu chamo de dragão sorvete porque ele é magno. Magnum, é verdade. Mas na verdade, quando ele sai é porque vai sucesso. Então, para esse fim de semana, aquilo que você vai fazer é vitória certa. E principalmente no sucesso, ele fala pra gente reconhecer as pessoas que contribuíram para a gente chegar lá, porque a gente nunca chega sozinho, né? Uhum. E principalmente, e é um trabalho bem importante de consciência, quando a gente se permite reconhecer o trabalho dos outros, né? Porque você também vai crescer uma hora que alguém crescer, e se faz esse círculo de reconhecimento, todos crescem com mais facilidade, é muito interessante, né? É isso aí. Então vamos começar com a Aura Pura aqui primeiro, né? Até dar um alô para a galera do Aura Pura, né? Obrigado aí a todos por estarem acompanhando. Ó, a Alexandra Iricucci é do dia 26/8 de 82 e pediu um conselho da espiritualidade para o momento dela. Vamos ver, Alê. Alexandra. Isso. Espiritualidade. Olha, o Blue falou que o pior já passou. Então ele fala que às vezes a gente está preso em alguns sofrimentos do passado, mas ele fala que você está no momento de deixar as coisas fluírem. Então o que ficou, ficou. E o que vai com você, segue o fluxo. Né? Às vezes a gente fica forçando o fluxo de coisas que não querem vir com a gente, e isso que gera sofrimento. Uhum. Então deixa o que quiser ficar, e deixa o que quiser ir com você, que vai ser melhor. E o fluxo bem melhor. Ótimo, boa recomendação. E que bom que o pior já passou. Então segue o fluxo. Vamos abrir o WhatsApp? Vamos, pode soltar aí na tela. Bom dia, família. Peço orientação, não estou bem no trabalho. O que devo fazer? É a Lucimar Diogo, do dia 2 de outubro de 65, do Tatuapé. Gratidão sempre. Beijo, Lucimar. Vamos ver qual é o conselho para esse seu momento, hein? Oi, Lucimar. Librianos não estão com o sol muito facilitado, né? Que o Vênus estava em Áries. Para você é um momento de liberação. Então, ele está dizendo que alguns maus hábitos estão prejudicando você no trabalho. Dá uma olhada se às vezes você está indo com alguém, né, que Libra adora seguir as pessoas, e aí você não está percebendo que você seguindo essas pessoas está te fazendo mal, né? E aí começar a parar esses maus hábitos e deixar o que é do outro com o outro, fica com o que é seu. Às vezes a gente pega muita dor do outro e você está seguindo o outro e não você mesmo. Aí vai dar certo. Ok, dada a recomendação, vamos aqui atender outra pessoa. Vamos ver? Bom dia! Gostaria de uma mensagem da espiritualidade para maio, mês das mamães. Sou mãe guerreira, beijos de luz e gratidão. Ana Carla Santos, do dia 28 de julho de 80. Vamos ver, Ana Carla. Mamãe guerreira e bem leonina, né? É verdade, 28 de julho, leão. Mês das mamães. Mamãe, você está no momento de liberdade, olha só. Então, o que está aprendendo você, ainda mais pro leão, né? Submetendo ela, vai estar liberando e ativando você para ter mudanças saudáveis na sua vida. Então, algumas coisas aí que estavam prendendo, amarrando, né? Não deixando você ir para frente, esse mês vai. Coisa boa, e então. Tem coisa boa para você. Aproveite, isso aí. Vamos lá? Outra mensagem na tela para Marta Ueshi. Bom dia, sou de São Paulo, capital, estou assistindo pelo Instagram. Gostaria que falasse para Iris Silva Ribeiro se tem amor próximo para ela. Ela é do dia 4 de março de 99. Vamos ver. Os peixinhos sempre precisando de amor. Eles têm um amor pela humanidade, assim, né? Bom, para ela... vem a energia de Carmine Dragon, a interação. Tem, mas ela precisa sair da toca. Né? Então, às vezes, ajudar melhor a interagir com as pessoas, encontrar amigos na mesma sintonia. Porque às vezes a gente, com dó das pessoas, com pena,
a gente vai atraindo coisas que a gente não quer muito exatamente na nossa vida. Então, o desafio é assim, você tem que ter pena, mas não tem que levar para casa. Amor é uma coisa, ajudar é outra. Porque você precisa trazer pessoas que realmente você queira que esteja na sua vida, encontrar pessoas nessa mesma vibração, né? Então, encontrar lugares onde você realmente se sinta bem e feliz com essas pessoas. É isso aí. Ó, pelo Aura Pura, Giane Coelho, que é do dia 28 de novembro de 76, quer um conselho da espiritualidade para este mês. Vamos ver, Giane. Giane, para você, Cobalt Dragon, trazendo a energia da flexibilidade. E o Baby Dragon do Cobalt, ele fala que você é sortuda. Esse mês tem uma sortezinha aí aberta para você. Que bom. Então, é para você se abrir às novas ideias e você tem sorte. E aí você vai se libertando das resistências, teimosia e controle. Então, assim, às vezes você sempre faz tudo igual, da mesma forma. Tenta só soltar um pouquinho dessa teimosia para você permitir que outras possibilidades aconteçam. Então, às vezes, sabe aquela coisa de eu vou num outro mercado, eu vou... mudo um pouquinho o itinerário, vou para a esquerda, ou até jogo um pouquinho na fezinha, né? Quem sabe, nunca se sabe. Então, se permita essas coisas de sincronicidades, né? No momento que de sorte a gente tem muito essa questão de perceber os chamados e sincronicidades. E aí não fica muito ali presa no seu dia a dia, deixa que o fluxo e a sua intuição sigam você nesse momento. Então, mudanças na rotina são recomendadas, hein? Vamos lá, abrir mais uma aqui no Zap. Fernanda Catarina Fontes, do dia 28 de julho de 76. O que eu preciso me curar para viver mais leve? É a pergunta da Catarina. Outra leonina. Outra leonina. Vamos ver. Catarina. Fernanda Catarina, né? Isso, Fernanda Catarina. Aqui, Fernanda, vem uma coisa muito mais direta, que é a paz, mas principalmente reconciliação com algumas feridas ligadas a homens e ao masculino. Então, pode ser uma coisa ligada a um pai, um professor, a um amigo, né? Alguma coisa que você tem aí ferido em você, com um processo aí de cura necessária para que você possa ver mais leve, porque às vezes quando a gente está na energia da frustração, na energia do abandono, principalmente para leoninas, né, o abandono é muito forte, então isso deixa muito pesado. E aí o Rubi ele vai aí para ajudar você a resgatar e lembrar que na verdade, né, não somos abandonados, né? São só humanos que são bem bagunçados. Pois é. Beijo, lindona. Beijo. Vamos atender então a última do dia. Bom dia, falo de Barueri, Maristela Amarante, do dia 5 de janeiro de 73. Estou me sentindo muito cansada e sem força. Assisto sempre vocês. Beijos. Beijo, Mari. Bom, descansa, né? Tenta descansar, recuperar as energias. Vamos ver aqui qual é o conselho. Capricórnio, eles carregam o peso do mundo. Eu acho muito engraçado. Peixes e Capricórnio são os dois que... Aí você pergunta, tá, mas qual é o seu problema? Não, mas é porque fulano, mas é porque ciclano. E você fala, não, mas o seu problema. Para pra pensar, né? Às vezes tá tudo em ordem, né? Na vida deles. Tá tudo em ordem, então assim... De novo, Liberty Dragon, falando para você se soltar das amarras dessas pessoas, né? Então, vai incentivar você a soltar essas pessoas, porque Capricórnio, como é um signo mais velho, ele acha que ele vai resolver o problema da humanidade. Mas, né? Porque ele se sente mais velho, então ele se sente na obrigação de resolver para todo mundo. Mas não, deixa eles resolverem, eles vão conseguir, você vai ver que eles vão achar soluções mais legais, né? E você vai ficar bem, mais leve também, né? Então não vai carregar todo mundo nas suas costas. E Liberty vai levar a asinha para você dar uma flutuada. Então tira o peso das costas, tira o peso das costas. Muito bom. Pessoal, também quero lembrar que quem não conseguiu orientação com a Marta aqui, pode marcar em particular também, que ela atende, né? Sim. Tanto à distância quanto presencialmente, né, sim, Marta? Sim.
Na verdade, no atendimento a gente faz a mandala dos dragões mesmo, então é o apoio de 8 ou mais dragões ali para ajustar. Então, cada um vai trazendo um aspecto, ele vai limpando um aspecto da sua família, do seu trabalho, e aí a gente vai ajustando principalmente para co-criar aquela solução que é a melhor para todo mundo, né? Isso que é muito bacana quando a gente faz o atendimento, que não é só oracular no sentido de dizer como está, mas também para co-criar uma solução, que isso que eu acho que é bacana. Às vezes quando eu falo assim, tá gente, mas eu preciso... Como que a gente sai disso, né? Então, uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar com o dragão é a capacidade deles de ajudar você a apontar soluções, ou às vezes, né, no atendimento a pessoa começa a ter alguns insights, ela fala, nossa, você tá me falando e minha cabeça tá assim. Então, às vezes, para algumas pessoas que perguntaram, quando eu tiro o dragão, a cabeça da pessoa já começa a ficar assim, né? Isso é a força que chama de energia do dragão. Então, ele começa a fazer algumas frequências, alguns downloads, para você começar a perceber alguma coisa diferente para te ajudar. E aí é assim que funciona a mandala, né, o trabalho. Bem curador, né, gente? Vai ajudar você a colocar ali, né, as coisas no lugar, né, no lugar certo, e a melhorar os aspectos da vida, né, ter orientação para cada área. Então, para você saber mais, é nesse zap aqui, ó, 11 9 6767 4841. Tô repetindo, 11 9 6767 4841. E o Instagram, @rator_spaco. Marta, obrigado pela vinda. Sempre bom vir aqui. Então vamos celebrar a Vesak, Sim, né? Vamos celebrar a Vesak, a nossa também iluminação búdica, né? Que a gente precisa tanto de mais luz. Que assim seja. Trazer bastante luz pra gente para esse ano, né? Boa! Gente, daqui a pouquinho tem Fabi Fortunato aqui com a gente, comentando previsões do tarô e da astrologia para cada signo no mês de maio. E ainda hoje vamos falar também sobre crenças limitantes com a Renata Lobo. A gente vai para o intervalo bem rapidinho e já volta. Não sai daí.